Muito bem, voltando aqui com a nossa Escola da Fé, eu quero falar do CD do Brás, né? Que é um CD de música assim, instrumental para o Natal. É mais um lançamento aí da Canção Nova, esse especificamente de música de Natal. Quem gosta de música com saxofone, flauta, etc., esse CD do Brás é uma delícia de ouvir. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar escutando uma musiquinha de fundo no computador. Está aí a Canção Nova lançando esse CD. Quero rapidamente mostrar aqui mais alguns livros, para a gente voltar a conversa com o Frei. Um clássico também, Tanqueray, Adolphe Tanqueray. Quem conhece a teologia mística sabe que Tanqueray é um clássico, né? Esse livro é um livro antigo, que nós estamos republicando, né? A divinização do sofrimento. Mostrei para o Frei aqui, o Frei balançou a cabeça, ele dizendo, não conheço há muito tempo. Para estar com Deus, né? Padre Francisco Fausto, padre de 85 anos, também italiano, né? Ele é um padre do Opus Dei, em São Paulo. Maravilhoso esse livro. O Pecado Original, se a gente não entender o que é o pecado original, a gente não entende o mundo, não entende o pecado, não entende a nossa vida, o que a igreja ensina. Nós são apenas a doutrina que a igreja nos ensina, a catequese da igreja sobre o pecado original, baseado em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o catecismo da igreja, as encíclicas, os documentos dos papas, explicando o que é o pecado original, né? Por que nós temos aí carregamos toda essa nossa miséria humana, que foi necessária a cruz de Cristo para, né, nos salvar. Bem, quero ainda por último falar desse livro, Católicos Voltem para Casa, porque o autor desse livro, que tem aquele vídeo na internet, Católicos Voltem para Casa, vai estar aqui na Escola da Fé no dia 15 de janeiro, é o Tom Peterson. Tom Peterson é um empresário americano que se converteu e é um empresário da mídia. Então, hoje ele está fazendo uma evangelização muito grande pela mídia, chamando os católicos que foram batizados, mas não tiveram uma evangelização, para que venham para a igreja. E tem tido uma repercussão muito grande. Inclusive, esse livro dele, que é sobre esse assunto, foi apresentado aqui pelo cardeal de Nova York, o cardeal Timothy Dolan, que diz aqui, Tom Peterson tem um programa devidamente comprovado pelas estatísticas de trazer as pessoas de volta para a igreja. Coisa bonita. Eu sugiro que quem não conhece o vídeo dele, entre lá no Google, escreva assim, Católicos Voltem para Casa. É um vídeo de 2 minutos, maravilhoso, onde ele mostra a beleza da igreja, a igreja que resgatou a civilização ocidental, ou salvou a civilização ocidental, a igreja que construiu as grandes catedrais, a igreja que é a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade, a igreja que é a instituição que resgatou a dignidade da mulher e etc. Aliás, Frei, eu tenho 2 perguntas aqui para fazer ao senhor, uma de cada vez. Uma é sobre a oração de Santa Teresa e outra é sobre a Teresa e a mulher. Porque lá na Idade Média, né, ou final da Idade Média, 1500 e pouco, a gente vê uma mulher se levantar assim com essa força, não era algo muito comum, não é? Bom, antes de tudo, sobre a oração teresiana. Certo. Alguma coisa já nós começamos no início a falar da oração teresiana. Então, a oração para Santa Teresa é a plenitude desta amizade com Deus, aonde Deus e o ser humano entram nesta comunhão. Quando nós entramos em comunhão, realizamos uma amizade profunda entre os dois. Então, para Teresa, a oração não consiste em muito pensar, mas sim em muito amar. A oração não consiste em quebrar-se a cabeça, em procurar frase bonita, não. E ela diz que devemos também ter sempre conosco imagens que nos ajudam para entrar em comunhão. E ela, quando fundava um Carmelo, mandava pintar nos claustros a imagem da paixão do Senhor, porque isso muito lhe ajudava. Devemos procurar tudo isto. Então, a oração, ela exige um ambiente. Eu diria que na oração teresiana nós podemos ver 3 conversões. Uma conversão da mente, uma conversão do coração e uma conversão do corpo.
porque a oração deve transformar a pessoa. E quando uma pessoa reza, disse Teresa, ou muda de vida ou deixa de rezar. Não se pode continuar a rezar, Ou muda de vida ou deixa de rezar. E o grande mestre da oração teresiana é São José, que não escreveu nada, que nunca falou nada, que não escreveu nada. Era apaixonada por São José. Ela começou a devoção a São José na igreja, a grande devoção a São José. Todos os carmelos, ela coloca quase todos sob a proteção de São José. Ela tem uma frase muito interessante que ela dizia que Cristo no meio há uma porta a São José e outra porta à Virgem Maria. Então, com esses três, estamos seguros. Cristo no meio, que faz isto. E Teresa diz que se alguém quiser aprender a oração e não tiver ninguém que lhe ensine o caminho da oração, tome como mestre o glorioso São José e em pouco tempo chegará à oração. Mas nesse caminho teresiano da oração, tem algo de importante, que a oração exige uma determinada determinação. Aquele que se decide o caminho da oração, que é chegar à fonte, esta fonte que é o mesmo Deus, critique quem quiser criticar, murmure quem quiser murmurar, morra no caminho, mas não volte atrás, continue este caminho. E às vezes diz ela que a tentação maior dos pecadores é deixar de rezar. A maior vitória que o diabo possa conseguir é convencer um pecador que deixe a oração. Mais pecadores somos e mais nós devemos rezar. Então Teresa diz, não sempre se pode meditar, isto é, refletir com a cabeça. Porque se a pessoa tem dor de cabeça, está doente, é muito difícil. Mas sempre podemos rezar, porque quando o coração reza, sempre Deus escuta. Então a oração é a oferta da nossa vida, é a comunhão com o Senhor. Então, mas a plenitude da oração teresiana é, eu diria, deixar-se amar por Deus. É Deus que nos ama, é Ele que nos conduz. E no capítulo 11 ao capítulo 22 da vida, nós temos o pequeno tratado sobre a oração. Todo aquele que se dedica à oração, podemos chamá-los servos do amor. E tem uma imagem muito bonita, uma simbologia bonita teresiana, que ela imagina a nossa alma humana como um jardim, aonde tem as flores das virtudes, onde Jesus gosta, se deleita passear no meio das virtudes. Mas o que é importante para que estas flores possam crescer? É a água. Sem água as flores morrem. Então para ela a oração é água. Como podemos dar água a esse jardim? Então temos as 4 maneiras de procurar esta água. Puxar a água do poço, ou balde, mas no braço, isso é muito cansativo. Ou também podemos colocar no poço uma nora, que girando é melhor, é menos cansativo. Mas também podemos, se passa o rio perto do jardim, podemos desviar a água do jardim, esta água vai inundando o jardim, e aí as flores é menos fatigoso. Mas a maneira melhor para dar água ao jardim é quando o padrão, que é Deus, faz chover. Aí é só olhar a água que vem, que seria esse deixar-se amar por Deus. Então a oração teresiana não é fruto de cansaço da cabeça, é entrega da nossa vida ao Senhor, numa confiança, num abandono, numa totalidade. E isso é muito bonito porque é aquilo que Paulo diz, quando nós rezamos, não sabemos nem o que devemos dizer, nem como devemos dizer. É o Espírito Santo que clama em nós, Abba, Pai. Então, a maneira de rezar de Teresa é uma maneira feita de simplicidade, mas é uma maneira feita de fidelidade. De fidelidade. Por isso que Teresa diz, deixar a oração uma vez, outra vez, por muitos afazeres que temos, isto não é voltar atrás na oração. Mas essa fidelidade se faz necessária para a nossa vida de oração.
Então, aos telespectadores que nos escutam, eu diria, é necessário tomar uma decisão, ter todos os dias um tempo sagrado para a nossa oração. A nossa casa, o Centro Teresiano de San Roque, onde temos a espiritualidade, a mística, ele é um centro onde nós temos a possibilidade de oferecer cursos de oração teresiana, de espiritualidade, e isso ajuda as pessoas a encontrar esse novo caminho. O senhor pode dar algum dado, algum telefone, alguma coisa que as pessoas possam... Nós podemos... Enquanto eu respondo a segunda pergunta que você... Certo. Não, eu faço o seguinte, depois eu coloco isso no meu site. No site da Cleofas, peço para colocar, quem quer conhecer esse Centro Teresiano de Espiritualidade... Em San Roque, que é um centro de espiritualidade que é um pouquinho, diríamos assim, o tesouro do meu coração. Beleza. Mas agora estou no Egito. A segunda pergunta, sobre a oração, poderíamos falar... Eu colocasse mais uma coisinha só sobre a oração. Santa Teresa coloca uns pré-requisitos para a pessoa chegar a essa intimidade com Deus, a questão da humildade, da pureza, do desprendimento. O senhor pode resumir isso rapidamente? Claro, tem os passos teresianos para chegar a essa intimidade com Deus. Então, uma determinada determinação, viver sempre a presença de Deus, procurar somente ao Senhor, um despojamento, os meus negócios, dirá o Senhor, era só teus negócios, então um afastamento daquilo que pode ser o mundo. É necessário criar um ambiente onde a oração, o diálogo com Deus se torna mais fácil. A solidão, o silêncio, a leitura da palavra de Deus, são todos os meios, não? E que nós poderíamos pegar todos isto e ver, e o compromisso que a oração deve levar a pessoa, porque se a pessoa não nos leva a um compromisso e a uma mudança de vida, então dizia, a conversão da mente, que é a mudança de pensamento, a conversão do coração, que é amar, orientar o nosso amor para o Senhor. Mas quando você muda de cabeça e muda de coração, a sua vida, que é o corpo, vai mudando de atitude. Então, tem todo um caminho teresiano, porque todos somos chamados ao matrimônio espiritual. O matrimônio espiritual, a íntima união da alma com Deus, não é privilégio de um grupinho, de um clube, mas é a vocação de todos. Cada cristão deve sentir o desejo de se unir mais intimamente possível ao Senhor. A segunda pergunta sobre a mulher, é necessário compreender que no tempo em que Teresa vive, a mulher pouco valia, não havia espaço para a mulher. Por isso que também os mosteiros eram cheios de mulheres. Não é porque os pais, para não dividir a herança, muitas vezes obrigavam a mulher a ser freira, a ser monja. E Teresa não. Teresa tem uma ideia bem diferente sobre isto. Teresa tem uma ideia da mulher que é uma pessoa amada por Deus. E ela tem algumas frases muito típicas. Que seria da igreja se as mulheres? Que seria da igreja se as mulheres? E outra frase muito bonita que serve para nós é quando ela diz: Jesus nunca desprezou a mulher, sempre a amou, sempre teve um grande respeito e nunca foi duro com as mulheres. E é verdade, quando a gente lê o Evangelho, encontramos um Jesus duro com os homens, mas não com as mulheres. Então Teresa também, porque Teresa repete muitas vezes: mulher ruim que eu sou, mulher incapaz que eu sou. Mas essas são expressões que era necessária que ela dissesse para não provocar mais confusão do que ela provocou. Mas ela não acreditava muito nisto. Ela sabia que tinha valores. E ela, quando escreve também o Caminho de Perfeição, escreve porque as monjas pedem. Ela diz: existem tantos livros bem escritos sobre a oração, mas pode ser que entre nós mulheres nos entendemos melhor. Então, Teresa é consciente dos seus valores, da sua força, mas ela se afirma como mulher na igreja não por uma reações infantis ou de revanche, mas pela sua estatura,
ou pelo seu comportamento moral, pela sua maneira de ser. E desde o início foi considerada Teresa mestra dos espirituais, doutora das coisas místicas. Mas todas as vezes que a ordem ou algumas pessoas faziam a proposição para declarar Teresa de Ávila doutora da Igreja, a resposta dos teólogos era sempre a mesma. Não é possível obstat sexus, é mulher. E segundo a frase de Paulo, as mulheres na igreja ficam caladas. Então esse é o grande problema. Até que o Papa Paulo VI criou uma comissão e aí surgiram as duas primeiras mulheres, Catarina de Sena e Teresa de Ávila, não? Onde se viu que o lugar da mulher não é estar em silêncio, é ser palavra, é anunciar, é um magistério. E Teresa exerce este magistério com seus livros. Aliás, tem um teólogo do seu tempo que diz, e quando Teresa já tinha morrido, eu não conheci pessoalmente Teresa de Ávila, mas a conheço através dos seus escritos e através das suas freiras e os seus padres. Então, Teresa era capaz de ser uma presença forte. Por isso que ela fundou as monjas e fundou os Carmelitas Descalços. João da Cruz leu todos os livros de Santa Teresa. Teresa não leu todos os livros de São João da Cruz. Mas São João da Cruz, entre João da Cruz e Teresa, há uma amizade espiritual, há um respeito muito grande. E praticamente podemos dizer que, segundo o meu pensamento, não somos... Ele foi um diretor espiritual dela? João da Cruz, a diferença de idade é 25 anos. 25 anos. 25 anos. Ele Teresa fundou os Carmelitas Descalços por um pouco de egoísmo, porque tinha já fundado as monjas em 1562. Ela começou a pensar, se eu não tiver frade, que tem a mesma espiritualidade, a mesma maneira de pensar, quem vai orientar as monjas? Então, ele fundou os Carmelitas Descalços para as monjas. Por isso que a nossa ordem, o Carmelo, tem um amor particular para as monjas. É uma única ordem, único carisma, única espiritualidade, e isso é muito forte para nós carmelitas. Isto é um caminho. Então, João da Cruz, Teresa chamou João da Cruz ao mosteiro, não porque ele tivesse necessidade de aprender a oração, porque já sabia rezar, mas para que aprendesse a nossa maneira de viver e o nosso comportamento. Então, Teresa é a primeira formadora do Carmelo, seja feminino que seja masculino. Não? Ela que formou este carisma. Então, João da Cruz não possui o carisma fundacional. Sim. Ele participa do carisma de Teresa. Sim. Então, nós somos nós somos uma ordem fundada por uma mulher do calibre de Teresa de Ávila. Ô Frei, Nossa Senhora na vida de Santa Teresa. Nossa Senhora na vida de Santa Teresa é uma presença constante. O hábito que nós trazemos da Virgem Maria, a presença de Maria como mãe, como padroeira, como protetora. É claro que não tem uma teologia mariana como nós entendemos hoje, mas é muito significativo quando ela é obrigada a voltar ao Carmelo da Encarnação como priora e que há uma confusão entre as monjas. O primeiro Carmelo, né? O primeiro Carmelo que não quer aceitá-la, porque foi imposta quase. E Teresa teve uma ideia genial. Quando reuniu todas as monjas no coro para que lhe prestasse obediência, as monjas, quando entraram, ficaram todas chocadas, porque no lugar, na cadeira da priora, não se sentou Teresa, mas colocou a imagem de Nossa Senhora. E ela é a vossa priora. Então, é uma maneira que desmontou todas as reações contrárias que pudessem existir. Então, Teresa se sente apaixonada pela Virgem Maria, ama a Virgem Maria. E a devoção mariana é uma devoção, no Carmelo, fundamental. Principalmente, depois se desenvolve a devoção a escapulário e tantas outras coisas, mas
o nome oficial do Carmelita é os irmãos ou as irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Este é o nosso nome oficial. Então, há entre nós e Maria, como dizem as nossas constituições, uma intimidade. Então, esta intimidade, Maria como modelo de toda a nossa vida, seja contemplativa, seja orante, seja fraterna, seja apostólica, Maria é aquela que nos leva pela mão e nos conduz ao conhecimento de Jesus. Que beleza. Ô, Frei, infelizmente o nosso tempo terminou. É uma pena. Mas olha, o senhor fica aí. Quando é que o senhor volta ao Brasil? É só em setembro do ano que vem? Só em setembro. O Frei está viajando para o Cairo. Quando? Amanhã. Amanhã? Amanhã. E nós o pegamos aqui na 10ª hora. 10ª hora, mas eu queria agradecer a você por esta A mim só não tem nada. Eu que tenho que agradecer por por senhor. esta oportunidade. Muito obrigado. Agradecer aos telespectadores e mandar um grande abraço a todas as pessoas que participaram conosco e que este ano, 5º centenário de Santa Teresa de Ávila, seja um se apaixonar por esta grande doutora, mestra, e que depois do centenário possamos ser um pouco melhor. E reze pelo Egito, pelas vocações do Egito, e amanhã volto para a minha terra das pirâmides. Amém. Eu queria pedir ao senhor para deixar a sua bênção sacerdotal para nós todos. Né? Se quiserem ficar de pé, colocar a intenção que vocês têm aí por vocês, pela família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, enviai vosso Espírito Santo sobre todos os telespectadores, sobre todos aqueles que acompanharam o nosso programa. Concedei a cada um de nós a segurança em Deus, que possamos sentir o que Teresa nos ensina: nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Senhor nosso Deus, abençoai esta obra de Canção Nova, Monsenhor Jonas, todos aqueles que cooperam, e abençoai esta noite de modo especial o professor Felipe, que nos aceitou para este encontro, e que nós possamos todos unidos, onde nós estivermos, anunciar o Evangelho. Olhai com amor ao Carmelo do mundo inteiro, ao Carmelo do Egito. O pedimos pela Virgem Maria, nossa Mãe, e por Santa Teresa de Ávila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô Frei, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, mas Deus saberá retribuir tudo isso aí. Muito obrigado, viu? Que Deus o abençoe muito no seu trabalho no Egito. E se Deus quiser, o Frei voltará aqui o ano que vem, em setembro. Vamos continuar aí essa nossa conversa. Né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. E se Deus quiser, voltaremos aqui no nosso próximo programa, quinta-feira.